Olá, alunos do nono A e B. Estamos aqui para a 11ª aula, aula de revisão, onde nós vamos focar principalmente nos assuntos da avaliação dessa semana que vocês deverão realizar através do Google Classroom. Vamos fazer alguns comentários aqui, alguns eixos, para que vocês entendam um pouco melhor, né? Eh, Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial, né? O que estava havendo no contexto da Europa, né? Primeira coisa que nós temos que saber é que no contexto da Europa estava havendo uma coisa chamada imperialismo, uma luta de países da Europa para serem hegemônicos, para serem preponderantes, para serem os precursores, para serem os principais atores da Europa, né? Então vai haver aí, com esse imperialismo, a centralização de poder na mão de uma pessoa só. Vai ter a usurpação, o aproveitamento de imperialismo, do imperialismo para imperar, o próprio nome diz, né? Para imperar sobre as outras nações. Outra coisa que é desenvolvida nesse período é o nacionalismo, né? Que é aquela ideia de nação, de morrer, matar e morrer em nome da pátria, o amor à bandeira, o amor ao hino, né? Essas ideias. Então, você tem que analisar realmente essa questão do imperialismo, ok? Outro assunto que nós temos que falar é sobre quais foram as grandes coligações. O Brasil, aqui diz que os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em duas grandes coligações. Qual é? Nós já sabemos, o Eixo e a Tríplice Aliança, né? Aqui, Eixo, tem o nome Eixo ou Tríplice Aliança e Tríplice Entente, ok? O Eixo, que basicamente era formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados pela França, Inglaterra e Estados Unidos, né? Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, a Tríplice Entente formada pela Inglaterra, pela Rússia, né? O eixo era formado pela Itália, Japão, Itália, Japão e Alemanha, França, Inglaterra e Rússia. Enfim, quais eram a resposta certa? Vocês têm que pesquisarem e verem que, por um lado, três grandes países, é claro, no caso do eixo, né, liderados pela Alemanha, né, e a Tríplice Entente, liderados, é claro, principalmente pela França. Ok? Qual foi o estopim da guerra, né? O herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado por um estudante sérvio bósnio, membro da Jovem Bósnia, que acabou culminando pela Primeira Guerra Mundial. Qual é o nome desse príncipe herdeiro? Né? Vocês lembram? É o Francisco Ferdinando, né? Agora, falando um pouquinho sobre o governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, em 1937, funda um novo governo chamado de Estado Novo. Quais eram as características desse Estado Novo, né? Uma constituição autoritária, uma doutrina fascista, né? A, a subordinação de todo o sindicato na mão do Estado, um Estado centralizador, um Estado autoritário. Desculpe, principalmente a era Vargas, desse Estado Novo, é isso, né? A nação centralizada na mão de Getúlio Vargas, os meios de comunicação, os sindicatos. Essa é a principal dica que eu dou para vocês. Outra coisa que eu posso destacar aqui.
E aí vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, né? De 1917. Quais eram os objetivos da Revolução Russa? Primeiro, né? Tirar do poder o czar, Nicolau II, né? Basicamente, temos que saber que o povo russo ele era liderado pelo... O povo russo era liderado pelos czaristas, né? Pelos czares, né? Que era como se fosse um rei. Mas a maioria da população era formada não de burgueses, não de nobres, e sim de camponeses, como foi também na época da Revolução Francesa, ok? Então esses camponeses, né, os sovietes, que são os grandes funcionários das indústrias, eles vão se unir e proclamar uma revolução dentro da Rússia. Então, implantando o socialismo, né? Qual a ideia do socialismo, né? A ideia do social, né? De repartir com quem não tem, né? De favorecer os menos favorecidos. Desdobramentos da Revolução Russa, o sistema político, como é que era o sistema político que organizava a sociedade russa? O czarismo era um governo que absolutista, democrático. Se era absolutista, era na mão de quem o governo? Do czar? Enfim, era democrático. A Revolução Russa é caracterizada pelo quê? Por uma luta encabeçada pela reação da igreja, pelo conflito de inspiração rural, enfim, são esses objetivos. Espero ter ajudado vocês, mas basicamente é isso. Falamos um pouquinho da Revolução Russa, né, que foi baseada no povo, né, que eram explorados, passavam fome, que era a maioria da população da Rússia, que luta pelo poder centralizador de Nicolau II, czar Nicolau II, né? Falamos um pouco do Estado Novo na mão de Getúlio Vargas, que fazia um governo centralizador, controle dos sindicatos, controle dos meios de comunicação, controle da economia do Estado e também os precedentes, as principais características da Primeira Guerra Mundial. A Guerra das Trincheiras, né? Que foi substituída daquela guerra do corpo a corpo. Ok? Espero ter ajudado vocês, que vocês se saiam bem na avaliação dessa semana. Ok? Um abraço, até a próxima.